Oi galera, beleza? Bem-vindos a mais um videozinho aqui no meu canal. Eu sei que hoje não é quarta. É meio esquisito eu estar postando isso. Não foi só porque eu tive preguiça de editar as coisas, né? Que eu tô em um momento de transição aqui da minha vida, né? Tô começando a trabalhar, mas isso não vai me impedir de continuar gravando vídeos aqui pra vocês, tá? Mas é também em específico porque precisaria ser dia 1º, no caso 1º de dezembro, que é uma quinta-feira, no caso hoje, porque hoje é uma data muito especial, tá bom? Hoje é o Dia Internacional do Combate à AIDS, entendeu, galera? E eu trouxe nesse vídeo de hoje, eu não vou falar nada, não vai ser eu aqui. Quem vai estar basicamente aqui respondendo perguntas muito importantes, dúvidas que todo mundo tem quando se correlaciona com HIV, AIDS, PrEP, PEP, essas questões todas, perguntas muito comuns que as pessoas fazem, perguntas que essa pessoa que vai falar para vocês ouve muito no consultório dela, e também perguntas que eu vi na internet que são comuns, dúvidas que são comuns e coisas assim, pra gente se situar um pouquinho, né? Então, no vídeo de hoje, eu trouxe uma pessoa muito importante, um médico incrível, o Dr. Maurício Petroli. Ele é um amigo da minha mãe, eles se conheceram no trabalho, lá no trabalho, né? Minha mãe trabalha no SUS. Eles se conheceram lá. E o Dr. Maurício, ele tem um consultório aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. E ele trata de assuntos, assim, medicina em geral, mas muito mais focado em pessoas que têm HIV, pessoas que têm AIDS, pessoas que tomam PrEP, PEP, precisam desse aconselhamento, entendeu? Então ele tá muito focado nessa área para essas pessoas, entendeu? E ele atende aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, tá, galera? Ele é um médico, assim, que ele explica as coisas detalhe por detalhe, de um jeito incrível. Dos vídeos que ele me mandou, que eu fiz as perguntas pra ele, assim, dá pra entender completamente pra você ficar aliviado e absorver toda a informação que ele vai te dar, tá bom? E se você não é do Rio de Janeiro e tá interessado, não se preocupa. Até mesmo se você é do Rio de Janeiro, mas também Ipanema fica meio complicado pra você, também não se preocupa. Ele também faz atendimento por telemedicina. Vou deixar aqui no final o cartãozinho dele, né? Para vocês verem. E vamos começar, basicamente, falando as perguntas, né? Vou fazer as perguntas que, no caso, eu não vou fazer. Vai acontecer. Oi pessoal, meu nome é Maurício, eu sou médico. A convite do Gabriel, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre HIV, AIDS, maneiras de a gente se proteger, tendo em vista que agora, no dia 1º de dezembro, é o dia de enfrentamento à epidemia de HIV e AIDS. Então é importante que a gente tenha informações precisas para conseguir se proteger e, eventualmente, quando a gente tiver alguma exposição, saber o que fazer. E se a gente for diagnosticado, saber como diagnosticar rápido, procurar tratamento e procurar ser cuidado. Gabriel me fez uma pergunta que é muito comum no consultório, principalmente em quem acaba de receber um diagnóstico. HIV e AIDS são a mesma coisa? Não, não são. O HIV é um vírus que é transmitido essencialmente por relação sexual e depois que ele se instala no organismo, a pessoa pode ficar muito tempo sem ter nenhum sintoma, por isso que é importante testar sempre. Nesse momento a pessoa tem infecção pelo HIV, é diferente de AIDS. AIDS é um estágio avançado, se essa pessoa não conseguir ter oportunidade de ter um diagnóstico, de tratar a infecção, lá na frente ela pode começar a desenvolver algumas doenças que a gente chama de doenças oportunistas, ou seja, o HIV nesse tempo todo fica machucando o seu sistema imunológico. Lá na frente você pode ter uma chance maior de ter infecções, de ter algumas neoplasias, que são cânceres. Essa fase avançada a gente chama de AIDS. Então HIV é uma coisa, AIDS é outra. Então, HIV é uma epidemia desde a década de 80, né? No Brasil, a gente tem um dos melhores programas de combate, de enfrentamento ao HIV e de cuidado também. O Brasil é um dos poucos países no mundo que oferece tratamento gratuito, né? Totalmente pelo Sistema Único de Saúde. Caso você não queira tratar no SUS, você pode tratar com o seu médico privado, né? Com o seu infectologista, com o seu médico privado, mas você pega a medicação no SUS, então toda a medicação é distribuída de graça pelo SUS, né? Isso é uma conquista da saúde pública brasileira.
Mesmo assim, todos os dias a gente tem muitos diagnósticos, principalmente de pessoas jovens, de mulheres, de pessoas idosas que estão tendo mais vida sexual agora e também acabam muitas vezes não usando preservativo, não adotando outras formas de prevenção e se infectam. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, ou seja, é uma pessoa que ainda não teve contato com o vírus, mas que se entende vulnerável diante da infecção, ou seja, tem relação desprotegida eventualmente, não usa camisinha em todas as relações. Essa pessoa ela tem alguma vulnerabilidade, em algum momento ela pode se infectar. Então, se ela deseja se proteger usando a PrEP, ela pode buscar a sua unidade de saúde ou buscar o médico particular dela para que ela converse sobre a PrEP. A PrEP é um programa que tem mudado muito o curso das novas infecções, né? Muita gente tem evitado se infectar porque usa a PrEP. A PrEP é um programa de acompanhamento, então você passa por consultas regulares, faz exames, é testado e você toma uma medicação todos os dias, que é o Truvada, um comprimido único que protege você contra a infecção. A PrEP é a profilaxia pós-exposição, que é uma forma de se prevenir com HIV depois que você já entrou em contato com o vírus. Então, se você teve alguma relação sexual desprotegida, seja consensual, seja uma violência que você possa ter sofrido, ou mesmo um acidente pérfuro cortante, você deve buscar a sua unidade de saúde em até 72 horas, ou seja, 3 dias do evento. Você vai ser orientado, avaliado, aconselhado, testado e se você tiver indicação, você pode usar a medicação durante 28 dias, que faz uma barreira. Então, se você tiver entrado em contato com o vírus, você acaba não se infectando. E aí, como que a gente pode se proteger do HIV, né? Existem diversas maneiras. Hoje a gente adota um conceito que se chama prevenção combinada, né? Ou seja, cada um de nós vai usar as estratégias que acha mais coerentes de acordo com a nossa vida sexual, de acordo com as nossas parcerias afetivas, para se proteger tanto em relação ao HIV contra outras infecções sexualmente transmissíveis. O uso do preservativo é sim uma opção, mas a gente entende que não é uma opção para todo mundo. Muitas vezes a pessoa não tem o hábito de usar preservativo. Então, se a gente só ficar falando use camisinha, esse discurso não protege contra o HIV completamente. Muita gente não vai usar e vai acabar se infectando. Então, hoje a gente tem outras ferramentas também de prevenção. Por exemplo, a PEP e a PrEP. A PrEP é bem tolerada, é um remédio que não costuma causar efeitos colaterais. Você toma a PrEP, não sente praticamente nada, a maioria dos pacientes não sentem absolutamente nada. E você tem uma taxa, né, de proteção de praticamente 100%. Né? Ou seja, é uma forma de prevenção que faz muito sentido. Faz muito sentido especialmente para jovens que têm uma vida sexual ativa, mais agitada, que eventualmente acabam não usando preservativo. É claro que a PrEP não vai te proteger contra outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Não te protege contra sífilis, contra hepatite, mas você faz parte de um acompanhamento. Então, se eventualmente você se infectar por alguma dessas outras infecções, você vai ter a oportunidade de ser diagnosticado e de ser tratado rapidamente. Gabriel fez uma pergunta que sempre aparece, né? Tive um diagnóstico, é o fim de tudo? Não, não é o fim de tudo. É um momento difícil que você vai passar por alguma reorganização assim da sua vida, né? Você vai passar a ter um acompanhamento médico regular, você vai fazer exames de 6 em 6 meses, você vai começar a fazer um tratamento com um remédio que você toma todos os dias. Então é uma nova rotina para você, mas não é necessariamente uma rotina ruim, não é o fim de tudo, pelo contrário. Muitas vezes os pacientes entendem o diagnóstico como uma oportunidade de melhorar seu autocuidado. Então reorganizam sua vida, reorganizam seus hábitos. Você não precisa deixar de fazer absolutamente nada porque você vive com HIV. Você só precisa fazer seu tratamento.
E o acompanhamento de quem vive com HIV é um acompanhamento crônico, né? A gente não dá alta para alguém que vive com HIV. Então você sempre vai ser acompanhado pelo seu médico, sua médica, sua equipe de saúde, recebendo seus remédios de 6 em 6 meses, fazendo seus exames, recebendo a indicação de algumas vacinas que são importantes para quem vive com HIV e tendo vários outros cuidados específicos do acompanhamento. Dá para fazer, dá para tratar, não é tão difícil quanto se imagina que seja. É possível sim que você tenha uma vida plena, uma vida muito boa e que você realize tudo que você quer realizar na sua vida desde que você faça o tratamento, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, você tem 24 horas no seu dia, tira 1 minuto e toma seu remédio, as outras 23 horas e 59 minutos você faz o que você quiser. É claro que no começo é sempre um pouco mais difícil, essa reorganização da rotina, ela precisa ser acompanhada de perto por um profissional, então é bom você ter apoio, né, do seu médico, da sua médica e da sua equipe de saúde de maneira geral, se você está sendo atendido numa unidade básica, para que você consiga passar por esse momento mais difícil e aí você consiga entender que quem vive com HIV tem direito de fazer absolutamente tudo que uma pessoa que não vive com HIV, ou seja, você tem direito de amar, você tem direito de ter sua vida afetiva, sexual, você tem direito de ter filho. Hoje em dia são muitos avanços que a gente vê, né, no cuidado de quem vive com HIV. Antigamente não se podia imaginar uma pessoa que vive com HIV tendo filhos, hoje a gente já consegue. E tem muita gente que vive com HIV que tem filhos e os filhos não nascem com HIV, desde que a pessoa faça seu tratamento regularmente. É claro que hoje a gente ainda vê muita gente morrendo de AIDS, seja porque essas pessoas não tiveram a oportunidade de serem testadas, de receber um diagnóstico, ou eventualmente se receberam o diagnóstico não conseguiram realizar o tratamento. Existem muitas barreiras ainda de acesso e a gente precisa superar essas barreiras para enfrentar a epidemia e diminuir o número de novas infecções no país. Quando a gente fala de população LGBT, é sem dúvida uma população que está muito vulnerável diante da epidemia. Existe um estigma de que o HIV está ligado à população gay, não é verdade, não é disso que a gente está falando. Mas as pessoas LGBTs, especialmente gays e outros homens que fazem sexo com homens, têm algumas vulnerabilidades diante da epidemia. A gente precisa pensar políticas públicas que possam trazer informação, prevenção, conhecimento e diagnóstico precoce e tratamento para essas pessoas. E a gente também precisa fazer alguns recortes quando a gente olha para a epidemia de HIV. Não dá para a gente uniformizar essas infecções, né? As pessoas que vivem com HIV e moram em Ipanema têm um tipo de relação com o vírus e com o seu processo de adoecimento. As pessoas que vivem com HIV e moram em Nova Iguaçu podem ter um outro processo completamente diferente. Da mesma maneira, a gente precisa racializar essa discussão. Pessoas negras são mais infectadas, recebem menos diagnóstico, recebem menos tratamento e morrem muito mais de HIV/AIDS do que pessoas brancas. Então a gente precisa colocar o recorte de classe, o recorte de gênero. Mulheres estão sendo infectadas, especialmente um grupo de mulheres heterossexuais que acabam sendo infectadas em relações monogâmicas por seus parceiros. E sem dúvida alguma a gente precisa racializar a discussão porque o curso, a história de uma infecção numa pessoa branca e não branca é diferente. Isso tudo para mostrar que não basta a gente ter PEP, PrEP, a gente precisa que isso chegue nas mais diversas populações, especialmente nas populações que estão mais vulneráveis, né? A gente precisa falar sobre métodos contraceptivos, a gente precisa falar sobre outras formas de prevenção, porque essa pessoa que está exposta ao HIV muitas vezes também está exposta a diversos outros riscos. E se a gente não fala sobre isso nas consultas, se a gente não aborda a sexualidade das pessoas de uma maneira respeitosa, né, saindo daquele jargão clássico do use camisinha, a gente não consegue compreender os riscos a que essas pessoas estão sujeitas e a gente não consegue ajudá-las, né, a ter uma vida sexual com menos risco, mais prazer e que seja de fato uma oportunidade para as pessoas se expressarem no mundo sem adoecer, sem contrair nenhuma infecção, sem estarem sujeitadas a algum tipo de doença. Nos últimos anos a gente teve uma descoberta muito importante, né, que é
o fato de pessoas que vivem com HIV, usam o seu remédio e mantêm o vírus controlado, ou seja, elas estão indetectáveis, a gente pega o sangue dessa pessoa, leva para o laboratório e não detecta nenhuma partícula de vírus, essas pessoas não transmitem o HIV. Esse é um slogan, né, que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde há alguns anos, que fala indetectável é igual a intransmissível, ou seja, essas pessoas não transmitem mais o vírus. Isso não significa que elas estejam curadas, o vírus se esconde em alguns lugares do organismo, então se elas param de tomar o remédio, ele volta para o sangue, volta para os fluidos, mas se elas se mantêm indetectáveis, elas não transmitem o HIV. Então, tratar as pessoas, deixar as pessoas indetectáveis é também uma forma de prevenção e de enfrentamento da epidemia a nível populacional. E para a pessoa que vive com HIV e consegue chegar nesse estágio de indetectável, que é um estágio que a gente consegue ver depois de alguns meses, né, desde que a pessoa tome seu remédio corretamente, sem dúvida é o melhor dos mundos, porque significa que essa pessoa não vai adoecer pelo HIV. Claro que existem outras nuances aí do acompanhamento de quem vive com HIV, alguns outros riscos que a infecção acaba trazendo, mas se mantém detectável é sinal de uma vida plena, de uma vida boa, e é onde a gente quer chegar. É muito gratificante quando a gente começa o tratamento, o paciente volta alguns meses depois, a gente olha para o exame e vê que ele está com carga viral indetectável. Para o paciente é muito importante, para a gente é um sinal de que a gente está fazendo exatamente o que a gente deveria. Como é a gestação, a amamentação para alguém que vive com HIV? Bom, um casal que esteja infectado, seja o casal, o homem ou a mulher, pode sim ter filho, não significa que o filho vá nascer com HIV, mas a pessoa que está infectada precisa ter sua carga viral indetectável, precisa estar em acompanhamento. Se a mulher tiver HIV, ela vai precisar fazer um pré-natal mais de perto, né? Seja com seu infectologista, obstetra, um serviço de referência, vai receber alguns cuidados para que esse recém-nascido não tenha infecção, e ela infelizmente não pode amamentar. Hoje em dia é uma das barreiras que existem, né? A gente sabe que mesmo uma mulher que mantém a carga viral indetectável não deve amamentar. Então essas crianças têm o direito de receber fórmula láctea e ser acompanhadas por algum tempo depois do nascimento. Bom, embora a gente tenha avançado muito no enfrentamento da epidemia, tem um longo caminho pela frente ainda. É importante que o 1º de dezembro esteja aí para que a gente consiga falar sobre isso e levar informação para as pessoas. Então, se você tem vida sexual ativa, eventualmente transa sem camisinha, vá até a sua unidade básica, faça os testes regularmente, de 3 em 3 meses. Eventualmente, se você tiver um diagnóstico, calma, não é o fim do mundo, o mundo não acabou. Você não precisa passar por isso sozinho, então busque ajuda, busque acompanhamento para que você consiga ser cuidado, para que você consiga ser tratado. Tem muita vida depois do HIV e uma vida boa, uma vida plena. O HIV não te tira absolutamente nada do ponto de vista de direito de amar, de ser feliz, de trocar afeto, de ter uma vida sexual plena e realizada.